Sabotadores, quando a mente é a sua pior inimiga. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. A gente vai falar um pouco sobre algo que acontece com todo mundo, mas quase ninguém se dá conta, que é a autossabotagem, né? Que são aqueles pensamentos, padrões que vão fazendo com que a tua vida fique um pouco mais difícil, vai fazendo com que tu postergue decisões. Enfim, esse é o tema aí do nosso podcast. Então, eu sou Ingrid Capper, psicóloga e fundadora da Marim, e eu tô aqui hoje com a minha... Hoje não, sempre, né? Com a minha sócia, Mariana. Eu sou a Mariana Ferreira, sou psicóloga e sócia da Marim e fundadora junto com a Ingrid. Exatamente, e esse aqui é o Somos Todo Ouvidos Podcast. Então vamos lá, né, Mari? Hoje o tema é sobre autossabotagem, nesse nosso segundo episódio aí do Somos Todo Ouvidos, e a gente vai falar um pouquinho aí como é que funciona, né, a sabotagem, enfim, né? Vamos lá, vamos começar do começo. Exatamente. E de vez em quando até tem algumas, né, pessoas que falam também que junto com essa questão dos sabotadores tem essa questão da síndrome do impostor, né? Também combina, né? Boa. Porque a pessoa acha, enfim, que ela não vai conseguir ou que ela tá tendo, assim, um desempenho que não é de acordo com o que ela é capaz, enfim, ela não se sente capaz de algumas coisas, né? Mas aí fala, Ingrid, então nos conta, assim, que é, né, esse termo, da onde é que vem? Tá, legal. Então, assim, né, pessoal, o que é importante? A gente, quando a gente fala em sabotagem, da onde que vem esse termo, tá? Ele, na verdade, vem de um autor chamado Cesar Chamin, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva, né? Então, assim, nós duas somos psicólogas, né? Eu trabalho há muitos anos com essa área. E o que eu percebi? Eu sentia falta de algo, quando eu como mentora de líderes, né, que eu também sou mentora de líderes, eu sentia falta de algo mais concreto, né, a respeito de pensamentos, né, de como é que a gente lida com aqueles pensamentos mais intrusivos, e aí eu encontrei nesse livro Inteligência Positiva algumas respostas, tá? E o que são sabotadores, tá? Sabotadores são defesas que a gente cria quando a gente ainda é pequeno para lidar com questões do nosso ambiente. Não necessariamente um trauma, né? Pode ser uma forma de eu lidar com o ambiente que está ao meu redor. Então, por exemplo, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ambientes um pouco mais rígidos podem fazer com que eu desenvolva um sabotador mais perfeccionista. Né? Então, a gente vai desenvolvendo isso como um mecanismo de defesa, tá? E aí, eu falo mecanismo de defesa mais popularmente conhecido, tá? Porque do ponto de vista de psicologia, tem outro conceito. Mas, enfim, e aí o problema é que quando a gente cresce, a gente não precisa mais desses sabotadores. Só que eles continuam fazendo parte da gente. Então, a gente, às vezes, acha que a gente é assim. E aí eu gosto sempre de dizer, né, às vezes tu pensa, eu sou perfeccionista, eu sou ansioso, mas na verdade não é tu, é um sabotador teu. Então a gente, na verdade, é a nossa essência, mais um sabotador nosso, tá? Pois é, e então, quais essa é a são, ideia. assim, esses sabotadores, assim, né, que a maioria das pessoas, assim, carrega? Tá, então assim, a gente tem vários, até tu começou a falar, né, Mari, sobre essa questão de síndrome do impostor, né? Acho que uma coisa que é importante nem sempre a autossabotagem ela tá relacionada exclusivamente a duvidar de si, a se considerar um impostor. Pode ser também, tá? É um dos, perfeito. Mas tu pode te sabotar quando tu diz sim, quando tu queria dizer não. Tu pode te sabotar quando tu acha que emoções não importam, e aí tu não consegue te conectar com os outros. Tu pode te sabotar quando tu fica muito ansiosa, então a gente só tem que cuidar disso. Então, para vocês terem uma ideia, segundo o autor, a gente tem 10 sabotadores, tá? Eu vou falar só alguns, assim, que são os que eu mais percebo, né? Que é o controlador, que é aquele que tem necessidade de estar sempre à frente, que tem necessidade de assumir o controle. Tem o prestativo, que é esse de querer agradar os outros.
tem o insistente, que é o perfeccionista, e tem mais alguns outros. E existe um que o autor traz como aquele que está presente em todo mundo, que é o crítico. E aí sim tem a ver com ser impostor. Né? E o crítico é aquele que vai fazer com que tu ou critique muito o ambiente, ou fazer com que tu critique muito a ti mesmo, ou com que tu culpe muito as circunstâncias. Então isso todo mundo vai ter. Então é aí que entram esses sabotadores aí. Uhum. Ah, legal. Isso me lembra um pouco essa questão, né, dentro da terapia do esquema, né, que a gente tem as nossas necessidades básicas, né, que a gente precisa desenvolver, né, durante a infância e a adolescência. E uma das necessidades básicas que a gente precisa desenvolver para ter, né, uma vida aí mais equilibrada é a necessidade de autonomia, né. Então acho que tem tudo a ver isso que tu falaste, assim, dessa de se culpar, né, ou não se achar capaz, enfim, porque a gente vê, por exemplo, dentro dessa questão de autonomia, que é importante, né, na infância e adolescência, a gente estimular, né, que as crianças tenham essa autonomia, e a gente pode ver, por exemplo, tem 2 tipos de famílias que são completamente diferentes, mas que podem ter daqui a pouco o mesmo resultado, que seria essa questão do sabotador, né, então a gente pode, se a gente for pensar numa família que é super protetora, então, aquela família que daí não deixa a criança se desenvolver, não, vai se machucar, não sobe aí, não faz isso, não, eu faço tudo pra ti, não sei o quê. Aí a criança acaba não desenvolvendo essa autonomia. E tem o outro tipo de família, que daí pode ser a família negligente. Então, assim, não está daí apoiando essa autonomia, né, reforçando isso, não vai, eu acredito em ti, tu é capaz, e não sei o quê. Também não tem isso. E esses 2 tipos de família vão acabar tendo uma consequência para a vida dessa criança, né, desse adolescente, que é não se sentir capaz. Porque ele não teve essa autonomia, ele não desenvolveu essa confiança, né, e aí acaba na vida depois pensando assim, bom, eu não tive isso, eu não fui estimulado a isso, e aí eu vou evitar, né, crescer, por exemplo, vou evitar enfrentar desafios, vou evitar situações que eu vou ficar desconfortável porque eu não me sinto capaz ou com autoestima e tudo mais para dar conta, né? Eu acho que daí acaba casando também um pouco, né? Casa Em muito. relação Mas sabe o que é importante, sim, Mari? Uma coisa que tu falou, né? O ambiente em que eu vivia, ele gerou esse sabotador como uma forma de me defender. O que acontece é que depois tu não tem mais aquela figura dos pais. Sim. Mas tu continua te comportando como se tivesse, como se tu precisasse ser assim. Isso. Né? É porque daí não tem. Porque daí algumas pessoas estão, né? Aprenderam a se comportar assim, né? E aí, então, não refletem sobre isso. Tipo, tá, mas por que eu tô me comportando dessa forma? Onde é que tá a origem desse meu comportamento, né? E aí entra muito a questão da terapia, né? Que é a gente poder ter essa autocrítica, poder fazer essa autorreflexão, e aí começar a identificar, não, mas espera aí, eu me comporto dessa forma porque aconteceu isso, isso e aquilo, mas a gente também daí tem que dar o outro passo, que não adianta assim, é culpa dos meus pais, olha aí, meus pais foram negligentes, por isso que eu sou assim, tá, mas o que tu vai fazer com isso? Né, assim, muito fácil tu colocar a culpa em alguém, mas a responsabilidade é tua de ação, né, então assim, o que eu vou fazer com isso, com que eu tomei consciência, né, pra então eu me desenvolver, para que os sabotadores não tomem conta da minha vida e eu fique, talvez algumas vezes paralisado ou deixe de crescer, e não é só em relação a trabalho, mas em relação às relações interpessoais, relações amorosas, de amizade, de tudo, né, então assim, esses sabotadores, eles vão estar na nossa vida em diferentes setores, né, da nossa vida. Você já conhece a Marim? A Marim é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marim for lançada? Então clica aqui no link da descrição. Exatamente. E assim, acho que uma coisa que é importante é, toda vez por que tu falou até da questão de a gente olhar da onde vem, né? O olhar da onde vem não é pra gente ficar lá atrás. O olhar da onde vem, aquele sabotador, é que o sabotador, ele perde a força quando tu sabe da onde ele vem. Então, por isso da importância da gente saber assim, eu utilizo esse sabotador porque eu vim de uma família mais exigente.
E quando tu diz isso pra ti mesmo, ele começa a perder a força. Então, é só por isso que a gente precisa entender, mas não precisa mergulhar e ficar lá no fundo, né? Mas, enfim. Tá remoendo aquilo. Remoendo aquilo, exatamente. Acho que uma coisa importante que eu quero trazer alguns dados aqui, tá? O autor, o Cesare Chamini, ele traz alguns dados. Ele traz um conceito chamado QP, tá? Que é o quociente de inteligência positiva, tá? Que é o tempo que a tua mente atua ao teu favor. Assim como a gente tem o QI, que é o quociente de inteligência, né, normal, ele fala sobre o QP, que é o quociente de inteligência positiva. E ele trouxe alguns estudos aqui que eu trouxe para vocês terem uma ideia da importância dos sabotadores, tá? Então, numa análise de mais de 200 estudos científicos, né, em que eles testaram o QP de 275 mil pessoas, eles identificaram que pessoas com QP maior, ou seja, pessoas que atuam mais, em que a mente não se sabota, essas pessoas têm salários mais altos, elas têm sucesso na vida, elas têm casamentos melhores, inclusive isso reflete na saúde delas, né? Vendedores com um QP maior vendem mais, trabalhadores com QP maior conseguem trabalhar mais rápidos. Então, enfim, assim, né? CEOs com QP maior têm maior probabilidade de liderar equipes felizes. Então, assim, é comprovado que se tu consegue lidar com teus sabotadores, tu consegue, de uma maneira geral, ter uma vida mais feliz, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é pesquisa. Então, enfim. E quais são os sinais, assim, Ingrid, por exemplo, que tu percebe que há um sabotador atuando, assim? Isso é super importante, essa pergunta, né? Como é que eu identifico? Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. Como é que funcionam os sabotadores, então, são pensamentos automáticos, tá? E pensamentos levam a emoções. E emoção, como o próprio nome diz, ele leva a uma ação, né? Então, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, Ingrid, eu sou impulsivo, eu sou agressivo, né? Eu sou às vezes grosseiro com as pessoas. Como é que eu faço para mudar isso? A gente não consegue mudar comportamento. Isso é super importante, a gente não consegue mudar comportamento. Esquece quem tá te dizendo que tu consegue mudar comportamento. É muito difícil porque tu vai ficar te controlando o tempo inteiro. Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. E isso é esgotável. Uma hora tu não vai conseguir, que nem quando eu quero fazer regime, né? Eu não posso comer, daqui a pouco tu come. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar no pensamento. Porque o pensamento leva a uma emoção e uma emoção leva a ação. Então, por exemplo, se alguém chega para mim num consultório e diz assim, Ingrid, eu sou muito grosseiro com as pessoas, né? Às vezes eu vou lá e solto as patas com as pessoas. A primeira coisa que eu vou perguntar para ele é assim, me conta um pouco uma situação em que tu te sentiu agredido. Ele vai dizer, não, eu estava outro dia numa reunião com a Mari e eu senti que a Mari me fez de bobo. Aí tu começa a pensar, tá, então é esse o pensamento. Então, vamos lá. E me conta mais uma situação. Aí teve uma situação em que eu estava com meu marido, e meu marido me questionou na frente do meu filho e fez com que me fez de bobo de novo. Então, o que está por trás do comportamento de agressividade é o teu pensamento. Pensamento de, as pessoas estão me fazendo de bobo, aí te leva a uma emoção que é a raiva, e aí vai fazer com que tu haja. Por isso da importância de tu saber o que tu tá pensando. E voltando para a tua pergunta, né? Como é que a gente sabe, né? Que a gente está sob efeito disso? A primeira coisa que eu sempre digo é, faz um pós-mortem, que eu digo, né? Então, assim, começa a te avaliar nas situações. Situações incômodas, situações em que eu me senti mal, situações em que eu senti raiva e te conecta com aquilo ali. E aí começa assim, tá, que situações eu me senti desconfortável? Eu me senti desconfortável naquela reunião. O que eu senti ali? Eu senti raiva. E aí começar a olhar para si e se perguntar, e por que eu senti raiva? Por que eu tô me sentindo assim? Por que isso aqui tá me deixando nervoso? Eu acho que a Mari, ela me tirou para bobo. E aí tu começa, tá aí o pensamento. O que acontece? O sabotador, ele trabalha muito bem escondido. Toda vez que tu te separa dele, que tu te afasta dele, ele perde a força.
Eu brinco que, assim, quando eu olho pra Mari e digo assim, nossa, que inveja do cabelo da Mari. Só do fato de eu dizer eu estou com inveja já reduz o impacto da inveja. Então, Trazer isso pra consciência, digamos assim. isso. E principalmente ser brutalmente honesto com você mesmo. Pois é, e por que é tão difícil a gente conseguir identificar os sabotadores? Porque é difícil eu admitir. Imagina eu chegar pra ti e dizer assim, ó, a verdade é o seguinte, ó, eu não estou mais falando com a minha amiga porque eu tô com inveja dela. É difícil a gente conseguir admitir isso pra gente mesmo. É difícil a gente, porque é duro isso, né? Mexe no ego da gente. Então a gente vai dizer assim, não, é porque ela não me liga mais. É porque ela foi grossa comigo. E é por isso que eu não quero falar com ela. E aí tu vai começar a olhar e tu vai dizer assim, não, não é por isso. Na verdade, nua e crua, é que o fato dela ter casado e eu ainda ser uma pessoa solteira, isso me faz mal. Só que quando as pessoas admitem isso, aquilo ali reduz de tamanho e o teu sabotador começa a enfraquecer. Mas é por isso que é tão difícil, porque é difícil admitir as nossas próprias emoções, né? Sim, as nossas fraquezas, né? As nossas fraquezas, exatamente, Difícil, as daqui a nossas pouco, vulnerabilidades. reconhecer esses sentimentos ruins que passa pela cabeça de todo mundo, né? É óbvio. Então, assim, não somos santos, nossa, né? Toda a vida é linda, tudo tá super bem. Não, de vez em quando vem esses pensamentos intrusivos, assim, na nossa vida, mas é importante estar atento, né? Exatamente, para daqui a pouco não desencadear toda uma questão que vá prejudicar a nossa vida em algum setor, né? Enfim. Exatamente. Bom, falando um pouco mais desse impacto, assim, que impactos que tu vê, assim, que esse sabotador causa, assim? Assim, conforme eu falei, né, os sabotadores, eles... Quando tu te sabota menos, a tua vida, ela vai se tornar mais fácil. Né? Quando eu me dou conta de que, na verdade, eu tô deixando de falar com a Mariana porque, na verdade, eu tenho inveja dela, eu vou começar a me relacionar melhor com as pessoas, né? Quando eu me dou conta de que o meu pensamento que tá me levando a ser agressivo, né? Eu vou conseguindo lidar melhor com as coisas que vão aparecendo na minha vida, né? E aí eu vou conseguindo ser mais honesto. E assim, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Funciona. Funciona, essas técnicas, elas funcionam. Eu já testei em muitas pessoas, né, que vieram até mim, e eu já testei, inclusive, em mim mesma. Né? Tu ter a capacidade de se olhar de cima, né? A capacidade de conseguir fazer um movimento de dizer assim, ó, eu acho que eu estou exagerando. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? Como é que são essas técnicas, assim? Tá. Então, vamos para as técnicas, né? Que ferramentas? A primeira coisa que a gente até falou no episódio anterior aqui, que estava a Karen, né? Uma das coisas que funciona muito bem é a meditação. Tá? Por quê? E até eu aumento um pouco esse espectro, né? Não é só a meditação, é o mindfulness, porque eu acho que aí existe uma diferença que a gente viu, né? A meditação é um exercício em si, o mindfulness é eu vou aqui talvez falar uma bobagem, mas assim, ela é um olhar diferente sobre ti mesmo, é uma capacidade de tu estar presente, tá? Mas a questão de tu conseguir te olhar de cima, de tu poder dizer assim, eu estou pensando nisso agora, eu estou pensando que eu tenho inveja da fulana, na verdade, eu não quero ir para essa janta, porque eu acho que as pessoas vão rir de mim. E aí tu começar a fazer esse exercício de autoconsciência. Autoconsciência, de transformar aquilo que é automático, né? Porque a gente tá pensando o tempo inteiro. É do nosso cérebro ficar pensando. Mas tu poder ter consciência daquilo que tu tá pensando. Então, essa é uma técnica, a meditação funciona muito bem. Uma outra técnica que eu gosto bastante e que eu utilizo com os meus clientes, enfim, é tu poder escrever pensamentos sabotadores. Então, assim, eu tô aqui e eu tô pensando assim, ninguém gosta de mim. Então, assim, então eu vou lá e escrevo. E aí, tu conseguir encontrar pensamentos substitutivos, mais adaptativos para aquela sabotagem. Então, isso aí funciona muito bem. Muito bem também, né? E a outra coisa que as pessoas ignoram, principalmente no mundo corporativo,
é prestar atenção nas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são uma pista daquilo que tu tá sentindo. Então, poder reconhecer. Então, eu tô com raiva. Por que que eu tô com raiva? Por que que essa situação me deixou braba? Porque no fundo, eu queria que acontecesse tal coisa, né? Então, assim, a pessoa não me ligou, né? O meu ficante lá não entrou em contato comigo. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva por quê? Porque eu acho que ele tá fazendo pouco caso de mim. Isso é o pensamento sabotador. Então, assim... E aí a pessoa entra naquela, né, ficar ruminando aquela ideia E aí ela vai se sabotar, porque ela vai dizer assim, a pessoa, ela tá fazendo pouco caso de mim. Ela tá fazendo pouco caso de mim. E aí pronto, a tua autoestima já era. E aí que tem a relação com a síndrome da impostora, né? Então, a ideia das técnicas é tu questionar aquele pensamento sabotador. Sim. E o quanto que isso, quando a pessoa não se dá conta disso, né, o quanto que a vida dela acaba afetando, por exemplo, nas relações amorosas. Tu fica lá pensando assim, não, ela, né, alimentando aquele sentimento também, e aquele pensamento, que daí é difícil, né, os dois andam juntos, assim, e aí tu vai te sentindo mal, e aí tu vai criando uma história na tua cabeça, que tu vai pensando assim, não, mas aí não gosta de mim, vai me dar um ghost, vou perder, e aí teria toda uma história para acontecer que não vai acontecer, e a pessoa vai ficando daí ansiosa, e aí isso vai afetar até quando essa pessoa se manifestar, né? Quando esse crush fizer algum movimento, mandar alguma mensagem, a pessoa vai estar tão tomada, né, dessa frustração, desses sentimentos e tudo mais, que vai prejudicar talvez o andamento de uma coisa legal, mas porque ela estava imaginando 1000 coisas que não eram reais, né, que não tinham evidências, porque também é importante, assim, tipo, tem evidência disso, a pessoa sempre some, a pessoa não te responde, a pessoa... Então, é importante a gente ver assim, não, pera, volta, vamos ver como é que andou tudo, para ver se faz sentido aquele meu sentimento ou não, né? Porque daí por trás desse sentimento estão esses sabotadores que vão prejudicar todo o andamento daqui a pouco de um futuro de uma relação. Né? E de outras coisas também. Acho que é importante dizer que a autossabotagem, ela é baseada numa mentira que a gente inventa para nós mesmos, né? Então, e a nossa cabeça, e isso é tão forte que quando tá vendo um filme, a gente se emociona. A gente chora no filme. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente sabe racionalmente que aquilo ali é uma ficção. Mas a gente chora. Como é que isso acontece? Acontece porque a gente consegue enganar o nosso cérebro. A gente consegue... É tão forte isso que a gente consegue fazer com que aquilo ali seja realmente verdade. Né? Então, eu acho que a sabotagem, ela é isso, né? Ela é uma capacidade da gente mentir para nós mesmos e acreditar naquela mentira. Então, quando tu consegue duvidar disso, ele perde a força. Então, é essa grande ideia, né, de tudo. E da mesma forma que daqui a pouco a gente engana o cérebro dessa forma ruim, digamos assim, com os sabotadores, a gente pode enganar o nosso cérebro Isso aí. Pro positivo, né? Como é que funciona Exatamente. isso? Tem uma outra coisa também, tá? Que é bem importante. A sabotagem, ela tá muito relacionada à nossa necessidade de controlar. Então, quando tu comenta da história do carinha lá que eu tô querendo sair. Eu tô querendo sair com o carinha não me ligou, e aí eu fico querendo ter respostas para aquilo ali. Né? Então, é uma necessidade de controle que todo mundo tem, é normal, tá? Mas aí a gente tem que se dar conta disso. Eu tô tentando arranjar uma explicação para isso aqui, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre isso. Então, uma das técnicas, né, é a gente tentar abandonar a necessidade de controle. Isso ajuda muito. Isso é muito difícil, tá, gente? É muito difícil. Mas Terapia ajuda. Terapia ajuda demais. Mas a base de tudo é a necessidade de controle. Né? Então, eu tenho que ter uma explicação, eu tenho que estar sempre à frente para conseguir fazer as coisas. Então, a gente poder... E o Mindfulness ajuda bastante. Uhum. E se tu pudesse dar uma dica prática, assim, né, para quem tá ouvindo, assim, para começar a identificar, que seriam, assim, bem pontuais, assim? Bom, é claro que eu vou puxar a brasa aqui pro meu assado, mas assim, busque terapia. Não tem outra forma, tá?
a gente conversava no outro episódio com a Karen, né? Eu não tenho hoje como falar uma técnica que sirva para todo mundo. Né? Então, claro que registrar pensamentos, né? A meditação, ela ajuda. Mas, às vezes, as pessoas estão tão mergulhadas numa mentira, né? Elas vivem uma mentira tão fortemente que é muito difícil elas conseguirem sair sozinhas daquilo ali. E quando tu fala para alguém, quando tu compartilha com alguém, aqueles pensamentos, pro outro, eles ficam muito visíveis. E aí tu consegue um espelho daquilo ali. Eu consigo dizer assim, ó, Mari, eu percebo que esse teu comportamento, no fundo, ele tem um pensamento assim, ele tem um pensamento baseado nisso, baseado em que tu não é merecedora, ou que eu preciso sempre controlar para estar na frente. Então, a dica que eu daria é assim, busque pessoas que consigam trazer o mais rapidamente para ti que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali não tá baseado num fato, né? E aí tu começar a questionar e tu tá aberto, né? E a outra coisa também é tu ter a capacidade, né? Uma dica também boa é tu conseguir te conectar com aquilo que tu sente, né? Emoção importa. Então, eu poder me conectar, tá? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Então, quer começar a fazer esse exercício? Por que eu tô me sentindo assim? Identificar, né? Como que eu estou me sentindo. Isso, começa por aí. Que é raiva, é tristeza, é frustração. E bom, tá. Identifiquei como eu estou me sentindo. E agora, por que estou sentindo isso? Né? Exatamente, por que eu tô sentindo isso? E aí, também, tu tem disponibilidade para dizer a verdade para ti mesmo. Eu acho Essa que é é mais outra dica difícil. também, que essa é a mais difícil de todas. Mas enfim, bom, pessoal, acho que era isso, né, Mari? Isso. Bom, ficamos por aqui, então, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que se sabotam, que não são poucas, né? E nos acompanhem aqui nas nossas redes sociais. Até mais.